Queridos, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso de número 37. Romanos, capítulo de número 8, verso 37 até o verso de número 39. Durante a exposição nós vamos fazer a leitura de outros versos, na verdade de boa parte do capítulo de número 8, só que para iniciar a nossa jornada nessa noite, vamos ler apenas esse trecho. Diz assim a palavra do nosso Deus: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar nesse instante mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite especial onde nós estamos reunidos em Tua presença. Clamamos o Senhor, ó Deus, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra. Uma vez que já fomos, ó Deus, tocados por ela através das canções, do momento de intercessão, da leitura inicial, pedimos que o Senhor também fale mais uma vez aos nossos corações poderosamente, Deus. Porque a palavra é Teu instrumento para nos ensinar, para nos discipular, para nos guiar a toda a verdade. Portanto, Deus, nós oramos assim, colocando a nossa vida em Tuas mãos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Queridos, pode parecer estranho, mas alguma vez você já orou a Deus, agradecendo a Deus por um determinado livro da Bíblia? Obviamente que todos os livros da Bíblia são santos e sagrados, porque eles foram inspirados pelo Senhor. Deus inspirou os autores bíblicos para que eles escrevessem todas as palavras que nós temos aqui nas Sagradas Escrituras. Portanto, parece meio estranho falar assim, já orou por um livro da Bíblia? Nós oramos gratos a Deus pela instrução da palavra que foi revelada. Não só pela revelação natural que nós temos do Senhor, mas pela revelação especial, pela palavra do Senhor. Mas se você não fez isso um dia, eu quero encorajar você, em algum momento, a agradecer a Deus pela carta de Paulo aos Romanos. Que carta especial e extraordinária. Nós temos em nossas mãos um tratado teológico profundo. Nós temos uma mini teologia sistemática nas Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus, porque um dia o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, escreveu uma carta à igreja que estava em Roma. E ainda que muitos textos da carta de Paulo aos Romanos parecem complexos e difíceis de serem analisados, a carta de Paulo, ela segue um ritmo, uma métrica do pensamento de Paulo, que é muito importante que a gente conheça, especialmente para que a gente entenda o capítulo 8 da carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. E eu quero rapidamente só mostrar um pouco dessa jornada para que a gente possa, de modo mais proveitoso, aproveitar as palavras do capítulo 8 que Paulo escreveu a essa igreja. Paulo começa a carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo de número 3, nos dando uma notícia
trágica. Paulo, nesses 3 capítulos, ele vai falar sobre a universalidade do pecado. Inclusive, essa é a tarefa de casa. Você pode ir lá na sua casa, junto com a sua família, ou sozinho, estudar capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, e você vai ver que a mensagem que Paulo dá ali, ela é muito dura. Paulo, ele está dizendo que todos pecaram, judeus e gentios, por conta do seu pecado, estão debaixo da ira de Deus, porque rejeitaram a revelação de Deus e se voltaram aos ídolos. Essa é a nossa história. Independente se você foi algum dia devoto de alguma entidade ou não, mas o ser humano, ele é, como diz Calvino, uma fábrica de ídolos. Inclusive, nós mesmos nos tornamos muitas vezes o nosso próprio ídolo. O amor que nós temos obstinado por nós mesmos. E Paulo diz que essa universalidade, ela se dá porque os judeus são pecadores, porque eles, apesar de terem a lei, pecam. Não basta conhecer a lei, é preciso cumpri-la, e os judeus não conseguiam cumprir a lei, e os gentios, porque eles vivem num mundo sem lei, sem Deus, e colocam seu coração corrompido, muitas vezes na imoralidade, não só depravação sexual, mas em todo tipo de imoralidade, mentira, o trato com os outros. Então Paulo, ele vai concluir no capítulo 3 que todos os judeus, todos os gentios, todas as pessoas são culpadas. E o texto áureo desses capítulos é o famoso texto: não há um justo sequer. Paulo começa essa carta de modo duro. Dificilmente você iniciaria uma carta dessa maneira. Talvez você iniciaria uma carta falando primeiro das qualidades, da bondade, para depois exortar ou corrigir. Mas não é isso que Paulo diz. Ele inicia Romanos dando uma péssima notícia. Todos são pecadores e todos estão debaixo da ira de Deus. Mas ainda bem que a carta de Paulo aos Romanos não termina no 3º capítulo. Porque quando nós olhamos do capítulo 3 até o capítulo de número 5, Paulo, ele vai dar esperança. Ele vai nos mostrar um caminho a qual nós podemos caminhar e resolver essa situação tão terrível que é estar debaixo da ira de Deus. Porque, meu irmão, minha irmã, uma coisa é você estar debaixo da ira do seu vizinho porque você ficou conversando até tarde, ou porque você fez churrasco no domingo e deu aquela esfregada da gordurinha na grelha, fez aquele cheiro subir e seu vizinho ficou com ira sobre você, ou o teu chefe, teu funcionário, ou alguém por uma questão política. Outra coisa totalmente diferente é estar sob a ira de Deus. Quem consegue superar Deus? Quem consegue vencer Deus? Estar debaixo ou na mira da ira de Deus é a pior coisa que existe. Não há escapatória, não há lugar seguro para que você se esconda. Mas aí Paulo, então, ele vai falar que nós temos um caminho. E o caminho é a justificação pela fé. E quando Paulo fala sobre justificação pela fé, ele quer dizer a justificação em crer em Jesus Cristo como Messias. Em crer em Jesus, o homem que viveu na Galiléia, como Cristo, como Deus encarnado, aquele que foi enviado. A justiça de Deus, há um problema com Deus e Deus mesmo nos dá a solução, falando que a justiça é revelada pela fé em Jesus Cristo. Não é pelas obras, não é nada que você possa fazer, não é a sua bondade, a sua capacidade, a sua performance, mas simplesmente se você colocar o seu coração quebrantado, contrito diante do Senhor, e pela graça dele, tão somente pela graça,
ele vir ao seu encontro. Esse é o caminho. E ele vai dar aqui, por exemplo, o exemplo de Abraão. Que Abraão foi justificado pela fé, inclusive antes da lei ser dada por Moisés. Abraão creu na promessa. Creu que Deus daria um Salvador. E ele então viveu a sua vida pela fé. Salvação sempre foi pela fé, nunca pelo mérito humano. E o resultado disso é a paz com Deus. Se antes o ser humano está sob a ira de Deus, agora em Cristo Jesus, ele está em paz com Deus, reconciliado, alegre, certo da glória futura que é reservado para aqueles que foram justificados pela fé em Jesus Cristo. E Paulo ele vai finalizar no capítulo de número 5, dizendo que ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo. Adão trouxe a morte e o pecado para todos, Cristo trouxe graça e justiça a muitos. E aqui Paulo ele vai anunciar aquilo que é conhecido na teologia como união representativa. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em Adão. E louvado seja Deus, porque a graça nos alcançou e nós estamos em Cristo. Então olha só, Paulo começa falando um problema, ele mostra essa solução, e depois ele mostra como é a vida, e deve ser a vida daqueles que foram alcançados pela graça. Ele vai falar sobre nova vida em Cristo, em Romanos capítulo 6 e capítulo de número 7. Quais são as implicações práticas da justificação, daqueles que foram alcançados por Jesus? Quais são as implicações práticas minhas e sua, que nós temos no nosso cotidiano em relação à nossa vida com Cristo? E Paulo começa a dizer isso no capítulo 6, falando que nós temos uma união com Cristo, tanto na morte, no sofrimento dele, quanto na ressurreição dele. Nós sofremos por Cristo, mas também nós ressuscitamos com ele. E essa já é uma vitória garantida, de modo que a morte para nós não é um fim. É apenas uma ponte para a eternidade. Nós podemos morrer clinicamente a partir dos olhos humanos e da concepção humana, mas a verdade é que nós já morremos. Nós já desfrutamos de nova vida em Cristo Jesus. Mas Paulo ele vai falar também que o fato de termos uma nova vida em Cristo não é uma licença para pecar. Essa nova vida nos faz viver em novidade de vida. Nós temos agora outros padrões, mas Paulo ele não negligencia o fato de que lutar contra o pecado é algo terrível. E é isso que muitas vezes na nossa cabeça a gente não consegue entender. Se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, por que eu luto muito com alguns pecados? Por que eu ainda lido com questões terríveis na minha mente, no coração, e sou tão diferente do que eu desejo ser? Porque eu não consigo ser aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser, fazer aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Irmãos, esse é o nosso dilema. Nós não conseguimos ser, na maioria das vezes, os crentes que nós desejaríamos ser. E o grande versículo dessa sessão que Paulo escreve, talvez, sem dúvida, é no capítulo 7, versos 24 e 25. Miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo ele estampa o grande problema dele, mas ele dá graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Mas é então que vem o clímax, vem o ponto central daquilo que Paulo está construindo e delineando. Vem o capítulo de número 8.
E o capítulo de 8 talvez seja o capítulo mais conhecido da carta de Paulo aos Romanos, especialmente o trecho do verso 31 até o verso de número 39. Ele é um texto absolutamente extraordinário, potente. Ele é uma pancada. Porque ele nos traz à memória aquilo que nós não podemos nos esquecer. Paulo ele vai falar sobre a vida no Espírito. Paulo no capítulo 8 ele vai falar de coisas que vale a pena serem ouvidas novamente. Independente do nossa indignação com a TV Globo, mas se tem um programa que fez muito sucesso e ainda faz, é o Vale a Pena Ver de Novo. Para quem já teve algum tipo de fase noveleiro ou noveleira, isso deu tão certo que, do ponto de vista de empreendimento, a Globo lançou um outro canal que se chama Viva, que é justamente um canal saudosista que vai rememorar os grandes clássicos da novela brasileira. Na minha época não tinha o Viva ainda, né? Mas eu lembro que quando o Vamp reprisou no Vale a Pena Ver de Novo, Que Rei Sou Eu, A Próxima Vítima, eram novelas que eu falei, essa aqui eu tenho que assistir de novo. Mas porque todos nós precisamos, às vezes, rever algumas coisas na nossa vida. É isso que Paulo faz no capítulo de número 8. Não é vale a pena ver de novo, mas vale a pena ouvir de novo. Tanto que a minha pretensão nessa noite é que não é trazer nenhuma revelação bombástica, porque a revelação bombástica já está aqui. Mas é a gente ouvir novamente uma coisa que vale a pena, sobre a nossa nova vida em Cristo. Porque nós lidamos com um mundo caótico, terrível. E nós precisamos ver aquilo que a Bíblia está nos mostrando claramente. Porque a gente esquece, a nossa memória é curta, ela é abalada e o nosso coração, ele é triturado quando nós nos esquecemos das verdades que a palavra do Senhor nos mostra. Então, se você acompanhar aí o capítulo de número 8, primeiro nós vamos nos atentar para o verso 1, 9, 10 e 11. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vale a pena se lembrar disso, ouvir isso novamente. Às vezes você está aí na sua vida cristã, se sentindo culpado, acusado por Satanás, acusado pelos seus pecados. E não é que nós não devemos ignorar os nossos pecados, mas lembre-se, ainda que você tenha que lidar com seus pecados, você não está mais condenado por eles. E isso é uma coisa que vale a pena ouvir de novo. Nós somos o povo que não estamos mais lidando com o pecado no âmbito da condenação, mas nós estamos lidando com ele no âmbito da santificação. Nós não estamos tentando evitar o pecado para conseguir um lugar no céu e evitar o inferno. Nós estamos lutando com o pecado porque nós já estamos no céu. E o inferno não é mais uma realidade para nós. Não há mais condenação. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Versos 9, 10 e 11. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Não parece um negócio estranho esse? Como assim, Paulo? Eu faço coisas da carne, como que eu não estou na carne? Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você, você pode afirmar hoje aí no seu coração
que se o Espírito Santo habita em você, amém? Amém, gente? Amém. Então nós não estamos na carne, nós estamos no Espírito, apesar de lutarmos contra a carne. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse Espírito não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, não nossa, mas de Jesus na cruz do Calvário. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Vale a pena ouvir isso novamente. Como isso nos dá esperança. Saber que apesar de quem somos, apesar das nossas lutas, dos nossos vacilos, ainda assim o Senhor mantém misericordiosamente o Espírito Santo dele dentro da gente. Imagina se não fosse isso. Pode ter certeza que a luta seria muito mais pesada. A vida seria muito pior. Então Paulo, nesse clímax de Romanos 8, primeiro ele vai nos lembrar que nós temos uma vida no Espírito. Vale a pena se lembrar disso, meu irmão, minha irmã. Eu e você temos uma vida do Espírito. Ainda que tem dias que a nossa vida cristã ela parece capengar, mas essa vida no Espírito é que tem mantido você firme. Ainda que em muitos momentos não da maneira como você gostaria. Mas se não fosse essa vida no Espírito, já era. Mas Paulo não para por aí. Paulo depois ele vai falar outra coisa que vale a pena ouvir de novo. Que nós temos uma relação familiar e paternal com Deus. Versos 14, 15, 16 e 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito, lembra que Paulo falou que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Lembre-se, você não é criatura de Deus, você passou dessa fase. Nós somos criaturas de Deus? Sim. Mas agora nós estamos num outro patamar. De criatura, Deus nos chamou como filhos. João capítulo 1. A todos as quais Ele escolheu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Às vezes a gente se esquece disso. Verso 15. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. A gente não precisa viver mais atemorizado. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Antes eu e você não poderíamos chamar Deus de Pai. Tem muita gente aí que chama Deus de Pai, mas não é filho de Deus. Mas nós somos o povo, porque o Espírito Santo habita em nós, que verdadeiramente, seguramente podemos chamar Deus de Pai. Pai. Independente de qualquer coisa. Isso mostra como Deus deseja ser pessoal, relacional. A palavra na Bíblia mais utilizada para se referir a Deus é a palavra Pai. Só no Novo Testamento ela aparece mais de 150 vezes. Deus pode ser Deus da criação, mas de quem Ele chamou, Ele é Pai. Ele deseja ter uma relação de casa, de família, de estar juntos, de sentarem à mesa. Esse é o desejo dele. Vale a pena ouvir isso de novo. Mas Paulo também não para por aí. Depois que ele diz que nós temos uma vida no Espírito, depois que ele diz que nós somos filhos e podemos chamar
ele de pai, ele vai falar que nós temos sofrimento. E aí olha só o verso 22, 25 e depois o 18. 22, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Esse é o impacto do pecado na vida. Toda a criação geme, sofre, nós sofremos nesse mundo caído. Você tem depressão, ansiedade, você sofre. Nós sofremos por causa de relações amorosas, financeiras, políticas, sociais, morais. A criação sofre, a terra pega fogo, os pets morrem. A coisa é diferente do que a gente idealiza. E Paulo fala, vocês sabem que a criação, a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Esse é o retrato do mundo. Verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está falando, aguarde, tenha paciência, tenha paciência. Mas diante de tudo aquilo que nós temos, uma vida no Espírito, um Deus que a gente pode chamar de Pai, verso 18, Paulo lembra, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo está falando, olha o que a gente tem. Ele começou a escrever as benesses da vida cristã. E quando a gente pega tudo que nós recebemos em comparação que sofremos, Paulo fala que isso nem se compara. Sabe quando isso se agiganta diante dos nossos olhos? Quando a gente se esquece das coisas que nós recebemos do Evangelho. Nós consideramos o sofrimento do tempo presente um Godzilla na nossa vida, quando nós apequenamos a nossa visão daquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. Aí essas coisas se tornam grandes demais para que a gente possa superá-las. Mas quando a gente se lembra dessas verdades bíblicas maravilhosas, o resultado final é isso que Paulo fala. Tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada a nós. Esse é o crente. Quando ele põe na balança, ele sabe que o sofrimento nem mexe ela. Nem mexe ela. E Paulo ele vai dizer assim, mas ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta atormentado, ainda que você talvez tenha se esquecido daquilo que você recebeu, que ele vem trabalhando em Romanos 8. Olha o que ele vai falar no verso 26, 29 e 30. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Olha o combo! Eu nunca fui num hotel all inclusive. Mas hotel all inclusive dizem que você tem tudo à sua disposição. Não lhe falta nada, você quer comer, você vai. Tem um restaurante de vários tipos. Você vai na praia, tem um guarda-sol preparado para você. Não há com que se preocupar. E Paulo está dizendo que a nossa vida, ela é um plano, um combo all inclusive. Porque ainda que a gente se esqueça, fique fragilizado diante do sofrimento, ele vai dizer que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Ele está nos pegando pela mão e nos levando. E ele diz, porque nós não sabemos orar como convém. Paulo está dizendo, e ainda que a sua oração seja limitada, debilitada ou fustigada pelas ondas do mar, pela escuridão da noite ou pelas nuvens nubladas, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ainda que você não consiga, ainda que o seu ato de oração seja apenas lágrimas nos olhos e uma boca fechada, porque você não consegue falar, ele diz que ainda assim o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é quase que agonizante.
A ideia aqui é que ele vai orar eficazmente. 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 Ainda que a gente não consiga. Vamos combinar, né, gente? Que pacote é esse maravilhoso? Completo. E sabe o que a gente fez para merecer isso? Nada. Simplesmente foi nos dado graciosamente. Porque Ele nos escolheu. E sabe por que Ele escolheu alguém como você? Como eu? Eu não sei. Eu não sei, porque nem mesmo a gente se escolheria. Honestamente. Honestamente. A gente olha e fala assim, tem gente muito melhor do que eu no mundo. E às vezes Deus não escolheu, mas escolheu nós. Dá para acreditar? E não só nos escolheu, mas fez tudo isso. Verso 29 e 30, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, isso que é o problema. Deus não fez uma escolha ignorante. Ele não apostou em você sem saber quem você seria ou quem você é. Ele nos conhecia. E mesmo conhecendo, que para nós é assustador, porque pensa no seu círculo de amizade ou nas pessoas que você chama para fazer uma refeição na sua casa. Você tem que conhecer. E conhecer significa ser agradável a você. Mas o texto vai dizer que aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Evangelho é a ideia de um grupo de Jesuses, vários, obviamente proporcionalmente, né? Não no sentido de sermos salvadores, mas termos a imagem de Jesus estampada em nós. E aos que predestinou, a esses também chamou. Olha, ele está fazendo tudo. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Ele está pondo a gente no carro e nos levando, falando, o que você precisa fazer? Só fica no banco. Aproveita a viagem. Olha só. Que coisa doida. E aí então vem a pérola do capítulo de número 8, que é o verso 31 até o verso 39, e aqui a gente precisa se debruçar. Diante disso tudo, diante desse cenário extraordinário, Paulo começa aqui as suas perguntas retóricas óbvias. Ele fala assim, que diramos então à vista dessas coisas? De termos uma nova vida em Cristo, de podermos chamar Deus de Pai, de ver que o sofrimento comparado ao que temos é pequeno, e que ainda que a gente seja fustigado por isso, nós temos um Espírito Santo que nos auxilia em nossa fraqueza, e não só isso, mas Ele inclusive ora quando a gente não consegue orar. Diante dessas coisas, o que diremos? Se Deus é por nós, que fez tudo isso, quem será contra nós? É uma pergunta ridícula. É ridícula porque não há nada que pode ser contra nós. Não há medo. Não há preocupação. Nós estamos hiper seguros com Ele. O que a gente pode dizer? Nada. Não há nada que a gente possa falar, dizer, pensar ou temer.
E aí Paulo ainda, ele extrapola mais para quem não entendeu. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós, esse que ele conheceu de antemão, eu e você, gente pecadora, gente nojenta, ele não poupou o filho dele, antes entregou a nós. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele deu o que mais importava, que era o filho, o que são essas outras coisas comparado a isso? E a gente achando que Deus não se importa com a gente, que Deus não nos vê, que Deus muitas vezes está nos ignorando. Paulo continua aqui as perguntas absurdas dele. Quem os condenará? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É o próprio Deus que os justifica. Pensa nisso. Nós estávamos culpados sob a ira de Deus, e Ele mesmo nos justificou, Ele mesmo resolveu o problema. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode falar, você não serve, você é inapto, você não é crente? Quem pode falar isso? É Deus quem justifica a gente. É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus. É o próprio Deus. Quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e se não bastasse morrer, ressuscitar, Ele está lá e ainda intercede por nós. É como se Paulo falasse, olha, Deus não deixou ponta solta. Ele amarrou tudo direitinho e de modo perfeito. E aí Paulo, a partir do verso 35, ele é como assim, tem alguma dúvida ainda? Então vou ser mais direto. É isso mais ou menos que Paulo está dizendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Lembra que aqui ele fala da tribulação, que não é nada? Será ou a angústia? Paulo ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nem aquilo que é externo, nem aquilo que é interno. Tribulação é a ideia das aflições externas, a angústia são as crises da alma. Nem o que acontece fora de você e nem acontece dentro de você tem capacidade de nos separar do amor de Cristo. Nem a perseguição, nem aquilo que as pessoas intentam contra você. As questões de fora, de dentro e a questão dos outros. Isso não pode nos separar do amor de Cristo. A fome? Tem gente que fala assim, né? O que adianta você pregar o evangelho e a pessoa ficar com a barriga vazia? É o péssimo conceito do evangelho assistencialista. A gente acha que só o evangelho não é importante. Irmãos, Paulo está dizendo que, ainda que em condições deploráveis, isso ainda não pode separar a pessoa do amor de Deus. A verdade é que, mesmo com fome, se a pessoa tem o amor de Deus e a fome não tem condições de separar ela do amor de Deus. A gente acha que a pessoa com a barriga vazia não vai compreender o amor de Deus. Paulo está dizendo que sim, ela compreende. Não que nós não devemos nos compadecer. Mas Paulo está dizendo que nem a fome, porque esse não é um problema só de agora, era muito mais caótico antigamente. Nem a fome. Ou a nudez, a escassez de bens.
Tem gente que condiciona o amor de Deus à prosperidade. Mas Paulo está dizendo que nem a nudez, ou o perigo ou a espada. Isso aqui é muito distante da gente. Como a Letícia disse aqui na ministração, né? A gente pode pregar o evangelho, cantar livremente. Mas ainda que a gente sofresse perseguição, ainda que nós estivéssemos nos reunindo aqui, na calada da noite, numa reunião secreta, com as luzes apagadas, com o louvor apenas no sussurro, até isso, nada disso ainda pode nos separar do amor de Deus. O que Paulo está dizendo, que experimentar o amor de Deus, ele não é uma questão circunstancial. Não é uma questão condicionada por um momento ou por um ambiente. E Paulo ele fala a realidade do evangelho, como está escrito. Ele vai falar lá do Salmo 44, 22. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Há um preço a esse amor. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro junto com Cristo. Carregamos a morte, mas carregamos a ressurreição. E aí Paulo então, ele vai para o desfecho. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha como a Bíblia conceitua vitória. A Bíblia vai conceituar vitória, dizendo que vitória são os benefícios que nós recebemos gratuitamente em Cristo Jesus, benefícios dos quais nada nem ninguém pode roubar de nós. Isso é vitória. Esse é o conceito bíblico de ser um vencedor. Vencer na vida não é aquilo que o mundo diz que é. Porque vencer na vida para o mundo é apenas uma questão material, financeira. Às vezes vencer na vida para o mundo é um diploma estampado na parede do escritório. Mas vencer na vida biblicamente é ter o seu nome escrito no livro da vida, escrito com sangue, a qual nada pode apagar, ninguém pode tirar. É isso que faz de nós mais que vencedores. É por meio daquele que nos amou, não por aquilo que nos esforçamos a fazer. Não que você não deva celebrar suas conquistas, sua formação. Não que você não deva se alegrar com o seu trabalho, com a sua renda. A verdade é que a maioria se lamenta com a renda, né? Mas a questão é que isso não é sinônimo de vitória. Não é sinônimo de vitória. Vitória para nós é outra coisa. Não fomos nós que conquistamos. Nós fomos inseridos naquele que venceu e compartilhou conosco os bônus da vitória. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos do céu, os anjos bons, nem os principados, ou seja, os anjos que se rebelaram, Satanás, o inimigo, nem as coisas do presente, aquelas que estão acontecendo na nossa vida agora, nem as do porvir, aquelas que vão acontecer que a gente nem sabe, nem os poderes. Aqui os poderes que Paulo fala é um sinônimo para as autoridades políticas. Né? A gente acha que governo A, ou B, ou C pode mudar alguma coisa. Também não. Isso não interfere. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Vale a pena ouvir isso de novo. Vale a pena. Eu quero encerrar, meus irmãos, fazendo apenas duas aplicações, ou na verdade, dois despertamentos. Sabe qual que é a nossa grande dificuldade, o nosso grande problema? É que muitas vezes
aquilo que Paulo entende como amor e chama de amor, não é aquilo que nós entendemos e chamamos de amor. Porque aqui é um tratado do amor de Deus, o amor de Cristo, que Paulo está expondo. Mas, dependendo em como são as lentes pelas quais nós olhamos o mundo, que nós enxergamos a realidade, as lentes pelas quais nós interpretamos as coisas à nossa volta, Paulo está falando A e nós estamos entendendo B. Porque a nossa visão de amor, ela é impactada terrivelmente pelo mundo da nossa época. E o amor bíblico é outra coisa. Inclusive está aí um exercício para a gente. Ressignificar palavras, termos e ideias a partir da Bíblia. E não através das definições que o mundo nos dá. Por exemplo, quando a Bíblia fala de sucesso, a gente vai lá para os Salmos e a Bíblia diz que sucesso é você ter os seus filhos e a tua família à mesa. E o que o mundo diz hoje que é sucesso? Da mesma maneira que a Bíblia fala que é amor, porque o nosso coração moderno, ele não enxerga o amor de Deus muitas vezes como ele deve ser enxergado. Por exemplo, por que esperar um amor centrado no presente, se Deus ele trabalha com a eternidade? A visão moderna de amor trabalha sempre com ele no tempo presente, enquanto Deus vai trabalhar com ele no aspecto da eternidade. O amor do nosso século, ele é centralizado em sentimentos. Mas Deus oferece aliança, cruz e glória futura. O amor da nossa época espera um amor centrado no ser humano, quando o amor de Deus ele é centrado em Cristo Jesus. Esse amor, ele é uma aceitação incondicional de qualquer desejo da nossa época. O amor da nossa época é um amor que evita qualquer desconforto, é um amor que preserva o conforto terreno, é um amor que evita o sofrimento, é um amor centrado no eu e na minha realização, é um amor condicionado à ausência de crises, o amor hoje. As pessoas dizem, se Deus me amasse, eu não estaria sofrendo. Mas Paulo está dizendo, mesmo sofrendo, nada pode nos separar do amor de Deus. As pessoas dizem, o amor verdadeiro é nunca sentir dor, nunca sentir perda, não ter uma crise, mas Paulo está dizendo que o amor de Deus sustenta e conduz no meio da dor, perda, da crise, com o propósito eterno muito maior. E realmente, se nós quisermos manter as nossas lentes do status quo desse mundo e colocar essas lentes sobre a Bíblia, a gente vai ter um choque. Mas olha só, quando Paulo fala do amor de Deus, ele está se referindo a algo muito mais objetivo e concreto. O amor que elegeu, é o amor que nos chamou, nos justificou e nos glorificou. É o que a gente viu nos versos 28 a 30. É um amor soberano, livre e gracioso. É um amor que entregou o que ele tinha de mais precioso, que era o filho dele. É um amor sacrificial. Ele não poupou o filho dele para salvar pecadores indignos. O amor bíblico é um amor que garante segurança eterna. Versos 33 e 34. Ninguém, absolutamente ninguém, nada pode acusar, condenar ou separar, porque essa obra já foi feita. Esse amor é um amor que sustenta os seus eleitos no sofrimento, tribulação,
angústia, fome, perigo, espada. Olha quantas coisas Paulo tenta colocar e diz que nenhuma dessas coisas podem interpor a ele o amor de Deus. Nada é evidência que Deus deixou de amar. Pelo contrário, Paulo diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. É um amor inseparável. Nenhuma força criada, natural ou sobrenatural, nem mesmo você, pode desfazer o amor com que nós somos amados em Cristo Jesus. Meus irmãos, resumindo, o amor de Deus aqui não é primariamente sentimento, mas é uma ação redentora. É uma aliança que o Senhor tem comigo e com você, é um compromisso eterno, sustentado fielmente pelo Deus Criador, aos seus eleitos em Cristo Jesus. Esse é o amor do nosso Deus, que vale a pena ouvir de novo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.